Vamos esperar a galera chegar. Boa noite a todos. Acabamos de ter uma coletiva do quartel, Ministério da Saúde, né? Sobre o sumiço dos dados. Aquela coisa que a gente falou aqui no fim de semana, aquela coisa que ficou muito mal para o Brasil na fita, ou seja, colocou o Brasil no mesmo grupo de Coreia do Norte, países como Irã, uma companhia assim da melhor qualidade. Cara, e eu vou te falar uma coisa, foi assustadora a coletiva, viu? Eu fiquei com vergonha alheia do funcionário técnico do Ministério da Saúde que estava lá, porque a coletiva foi conduzida por um coronel, né? Um coronel, que é o secretário executivo do quartel do Sargento Tainha, Ministério da Saúde, né? Porque afinal de contas é isso que a gente tem lá agora. Muito mais próximo disso do que o Ministério da Saúde. Os técnicos do Ministério devem estar todos muito envergonhados pelo papelão que o capitão está fazendo o general passar. O general também devia estar com vergonha do que está acontecendo, do que está fazendo, porque ele tem um nome a zelar, mas pelo jeito está jogando na lama. Deixa quieto, né? Sabe como é que é? Ele é militar, ele obedece. Nesse país louco, o capitão manda no general. E o capitão tá doido, porque achou mais fácil sumir com os dados. Então a coletiva foi uma tentativa surreal de dizer que a gente vai melhorar, que estamos vendo outros dados, mas não mostram os dados. Os dados foram informados para os jornalistas, mas não mostrou-se um site que não é acessível, ou seja, só eles podem abrir. O site que está mostrando para o público continua sendo aquele site que o capitão quer, ou seja, só com casos recuperados, casos confirmados nas últimas 24 horas e óbitos nas últimas 24 horas. Desde que esses óbitos fiquem abaixo de 1.000. O capitão já disse que quer óbito, não pode morrer mais de 1.000 pessoas por essa doença no Brasil. E assim está resolvido, né? E assim vai ser. Mas fazer o quê, né? Desculpa, não deu tempo de fazer as fotos dos recortes. Só para atualizar o mundo inteiro, 7.081.665 casos, com 405 mil mortes. E nós temos também, no geral de recuperados, eu vou olhar aqui e mostrar para vocês, 3.172.000 recuperados. Estados Unidos com quase 2 milhões de casos confirmados e mais de 110 mil mortes. Enfim, o Brasil, segundo o próprio Ministério da Saúde, numa informação numérica que teve que ser passada sem que as pessoas possam acessar os quadros, os sites e onde consegue se ver os números, o Brasil hoje já tem 707.412 casos e 37.134 mortes, pelo menos isso foi o que informou o Ministério da Saúde. A gente, se for acompanhar o site da Fiocruz, o site da Fiocruz também está tentando acompanhar e correr atrás desse prejuízo, está tentando ver, está sendo atualizado nesse momento, vamos ver o que acontece. Mas essa infelizmente é a realidade do Brasil nesse momento. Ou seja, estão sendo tomadas decisões com relação a ações políticas e ou legislativas sem a menor chance de que sejam baseadas em dados científicos. É no puro achômetro e na vontade do governante de plantão naquela instância, seja um estado, seja um município, enfim, ou coisa desse tipo. Quando a gente acha que tá ruim, pode piorar, gente. Lamentavelmente pode piorar, né? A gente não tem mesmo como mudar essa realidade que é surreal no nosso país. Por enquanto, nesse momento, a gente está lascado. Lamento dizer essa palavra, mas estamos lascados. Essa é a realidade. Bom, agora vamos a coisas boas. A gente vai ter daqui a pouco conversando com a gente Carla Maia, que é psicóloga, enfim, diretora de uma escola de educação infantil, a Cores, e vai nos falar sobre essa coisa de lidar com as crianças, né? Educação das crianças, como a gente deve, o que a gente pode fazer, como é que está a vida dos pais, ela que está sempre ali
né? Na linha de frente, falando diretamente com os pais, recebendo as informações, recebendo as queixas, as demandas, tentando acalmar os pais dentro dessa pandemia que estão tendo que conviver com os filhos dentro de casa, né? Isso é uma realidade nova e bastante difícil. Temos algumas novidades científicas. Uma das coisas que tinha aparecido inicialmente lá na China, que foi a questão do tipo sanguíneo ter a ver com a sobrevivência, ou não, ou quadros mais graves do coronavírus, que parecia uma coisa anedótica, porque eram poucos casos na China. Hoje apareceu um trabalho, ainda também naquela página que eu já expliquei, onde estão os trabalhos para serem criticados pelos cientistas, um trabalho que mostra a comparação de análise genética entre pacientes da Itália e da Espanha, mostrando que a diferença talvez esteja, o segredo talvez esteja no código genético dos pacientes. Só que eles estudaram um cromossomo que também está ligado à determinação do tipo sanguíneo. Então parece que uma variação do cromossomo 3, que também está ligado a isso, modifica ou marca prognósticos diferentes em pacientes com infecção do coronavírus. O que esse grupo observou? Em pacientes tanto na Itália quanto na Espanha, pacientes do grupo sanguíneo do tipo A com determinada mutação no cromossomo 3 têm um risco maior, ou pelo menos eram pacientes mais graves. Enquanto que pacientes do grupo 0, ou seja, do grupo O ou 0, que não forma reação quando você faz o teste do tipo sanguíneo, e outro tipo de mutação do cromossomo 3 tem menos chance de ter problemas. Os outros subgrupos, tipo A, B, e tipo entre A e A positivo, AB positivo ou negativo e B positivo ou negativo, não existiam diferenças estatísticas. Então, pode ser realmente que exista alguma coisa, porque tem que ter alguma coisa que explique isso. Né? O que a gente tem observado não é aquela coisa tão constante quanto parecia na China, onde simplesmente a idade fazia diferença, a presença ou não de fator de risco sozinha fazia diferença, doenças crônicas, tudo isso junto pode fazer diferença. Mas o que a gente está vendo? A gente vê pacientes jovens que evoluem para formas bastante graves, precisando até de ventilação mecânica, traqueostomia, diálise, e a gente vê às vezes pacientes um pouco mais velhos do que esse grupo, que teoricamente estariam num grupo que caminharia desse jeito mais grave, que evoluem numa forma grave, mas não tão grave assim, não precisando de diálise, não precisando nem de ventilação invasiva. Então ainda tem muita coisa para aprender com relação ao coronavírus, isso também é o que a gente pode inferir desse trabalho em pré-print, ou seja, é mais um tijolinho de conhecimento que a gente está tentando colocar nesse muro ou nessa parede de informação que a gente está montando com relação ao coronavírus, né? A gente hoje a gente, quem pôde acompanhar, se não acompanhou, eu recomendo estar no YouTube da Emerge, da Escola de Magistratura do Rio. Tivemos um webinar fantástico sobre vacina do coronavírus, com o Dr. Eduardo Gomensoro, que é diretor de vacina da GSK na Europa, e o professor Jaderson Lima, professor adjunto da UFRJ, onde a gente conversou sobre pesquisa clínica com o Dr. Jaderson e vacinas do coronavírus, e nós três discutimos isso em grupo e chegamos a algumas conclusões e conseguimos falar e passar algumas coisas importantes à população. E a primeira coisa que a gente chegou foi ouvir o Dr. Eduardo Gomensoro, que é um dos maiores especialistas de vacina que eu conheço, dizendo o seguinte: a perspectiva temporal para uma vacina do coronavírus, otimista, na opinião dele, são 18 meses. Há uma previsão que ele acredita ser mais realista, são 24, ou seja, estamos falando de 1 ano e meio a 2 anos até a vacina estar disponível para a população. Daí a gente explica lá como é que é essa história de estarem dizendo que já tem vacina no final do ano. Talvez tenha uma vacina que passe pelos testes clínicos
e entre na parte de fase 3 de grandes números de testados, né? Nós estamos agora, no máximo, começando fase 2 em algumas vacinas candidatas. Então, a fase 3 é fase para 30 mil, 40 mil, até 100 mil pessoas fazendo, que a gente precisa fazer e provavelmente precisará ser feita. A AstraZeneca, que é um fabricante, anuncia que vai começar a fabricar a vacina. É uma tentativa de movimento de marketing por enquanto, porque ou então eles vão fazer uma aposta bilionária, porque vão começar a fabricar uma vacina que não se sabe se vai dar certo. É muito difícil saber isso. Discutimos também sobre um aspecto super importante, que é como será o financiamento dessas vacinas. Será que a gente vai ter vacina para todo mundo? Como é que é isso, né? Então, tudo isso está lá no webinar, está guardado, registrado lá no YouTube da Emerge. Eu vou tentar puxar um link para o meu YouTube, para o DR Luiz Fernando Correia, onde vocês vão poder acessar também. Bom, chega de papo, vamos chamar a Cacá para conversar. Opa, desculpa, falei para ela que não ia chamá-la de Cacá, gente. Carla Maia, é que a gente já usa esse nome há algum tempo. Cadê ela aqui? Então, Carla Maia é uma pessoa, já aviso logo, importante na vida da minha família, porque orientou bastante a formação do meu filho, enfim. Vamos ver se ela está no Instagram do Cores, da Escola Cores, Educação Infantil, né? Conecte. Olha ela aí, gente. Já vi aqui que temos a presença ilustríssima de Dona Priscila. Sempre. Mais ilustre que nós dois juntos e mais um pouco, né? Enfim. E aí? Meu querido. Como é que Quantas estão? notícias, hein? Que coisa difícil, né, Luiz? Nossa, muito difícil. Muito complicado. E é complicado a gente até às vezes lidar com essa vergonha alheia, né? Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Eu fiquei olhando para a cara do colega que está lá, não sei se ele é médico, qual é a formação dele, não conheço pessoalmente, tendo que explicar o que o coronel estava dizendo do lado. É um negócio que deve ter sido duríssimo para ele. Um técnico passar por essa experiência de estar sendo mandado por um general e um coronel. Mas coisas do Brasil, né? Comandados, aliás, por um capitão. Acho que precisamos falar de educação, né, Luiz? Precisamos falar de educação mais do que nunca. A vacina não vai chegar, mas a gente hoje pode fazer muita coisa, assim, para que essas gerações, né, possam ter assim, o melhor possível dentro do que a gente vem vivendo, assim, né? Eu acho que tem uma questão muito grande em relação à criança, né? Nesse momento que a criança está agora com seus familiares, né? Que são pessoas que estão muito angustiadas também, que estão vivendo mil incertezas, né? Como você traz aqui. Ontem eu estava vendo um pouco a televisão, desliguei, fui dormir, tive pesadelo. Falei, antes de dormir não posso ver, porque realmente faz mal, né? Não tem como a gente negar isso. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente poder cuidar da gente, assim. Porque se a gente não cuida das nossas emoções, do nosso, enfim, das nossas angústias, a gente vai, na verdade, atropelar essa criança, né? Que tá... Eu estou falando principalmente dessa criança, que a minha especialidade é mais da criança pequena, de 0 a 6 anos. Mas, enfim, todo esse lugar que a criança ainda é pequena, ela não consegue entender, né? Ela fica com raiva, ela tá triste também. Só que antes a gente precisa cuidar das nossas emoções, né? Os adultos, muitas vezes, eles se exigem muito, assim. Então, eles exigem que, não, eu tenho que ser essa mãe perfeita, eu tenho que ser esse... Eu falo da mãe, gente, porque, infelizmente, no nosso país, a mulher ainda é a pessoa que cuida mais desse aspecto. É claro que existem homens que também estão nesse papel, mas, assim, de forma geral, a gente ainda vive uma cultura muito da mulher, né? A mulher ainda é muito sobrecarregada nesse sentido, assim. Então,
A mulher está muito cansada, ela muitas vezes ela tem que trabalhar, ela tem que fazer a comida, ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer uma série de funções que antes ela não fazia. A criança ia para a escola e de repente a criança dentro de casa tem que dar conta dessa criança que quer a atenção dela. Então eu trouxe algumas reflexões aqui que eu acho que são importantes, né? A primeira delas eu acho que é a rotina. A rotina de uma criança, assim, é muito importante. E aí eu acho que a gente passou nesse primeiro momento lá, quando tudo fechou, né? Quando começou o isolamento, que era uma grande desorganização interna que refletia nessa rotina, mas acho que a gente precisa pensar sempre em organizar essa rotina, não só da questão dos horários, que é muito importante, da criança poder antecipar, né, o que ela vai fazer. Isso vai acalmar a criança, isso vai trazer para a criança um conforto emocional também, mas trazer para a criança autonomia dentro dessa rotina, né? Assim, é muito importante que a criança possa ajudar na casa, é muito importante que ela possa estar perto. Então, se a criança é um bebê, outro dia estava conversando com uma especialista mais em bebês, a gente estava falando disso. Leva o bebê para na hora que você vai cozinhar, coloca na cadeirinha, né? E vai conversando com a criança, vai inserindo ela nessa rotina do dia a dia, que é uma coisa nova para a nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela tem, tô falando dos privilegiados, né? Mas, assim, ela tem pessoas que cuidam dos filhos. Então, nesse momento, eu acho que é um super exercício também, é um desgaste, mas eu acredito que se a gente for olhar pelo lado bom da coisa, quando a gente sair disso, quando a gente for sair disso, pelo visto, tá difícil, a gente precisa aproveitar o hoje. A gente não pode dar o pause agora, né? Eu falo sempre isso, assim, não dá para pausar a vida agora e retomar quando tudo passar. A gente precisa aprender a viver no hoje e as crianças estão em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento emocional, neurológico, cognitivo, social. Então, é muito importante que a gente possa estar com elas nesse momento e ninguém mais importante que a família. Eu acho que uma coisa que, com certeza, traz muito... Porque traz angústia para todo mundo, até para a gente, para mim, para minha família, para todo mundo. A gente estava conversando isso e é uma angústia universal, porque eu estava conversando com a americana agora há algumas horas e a angústia era a mesma, né? A sensação era a mesma. Que é aquela história, essa coisa do não saber até quando, né? Porque o calendário escolar foi para o espaço, né? Que eram mal ou bem, para quem tem filho, né, em idade escolar, o calendário escolar é um grande marcador de efemérides, né? Vamos dizer assim, de datas importantes, porque tem quando é pequenininho, tem quando começa, quando acaba, quando tem feriado, quando não tem, quando tem feriadão, quando tem aula. Quando é um pouco mais velho, tem a questão de, olha, tem prova final. Quer dizer, é um organizador do calendário das pessoas. E isso acabou, né? Foi Tem uma frase, um freio de mão, assim, e tem todo mundo uma foi frase de casa. uma frase que a gente ouviu no início da pandemia que diz o seguinte: quem manda no calendário agora é o vírus, cara. Acabou. Não tem mais jeito, cara. Mas a Então, como gente é não que pode isso ficar bate na esperando cabeça? só, né? Não dá para ficar esperando. Eu acho que as escolas, as famílias precisam se unir para uma construção de uma realidade nesse momento. Não estou nem falando da realidade que virá a ser. Isso, por exemplo, nas escolas a gente está estudando protocolos e possibilidades quando puder voltar, né? Mas eu acho que hoje existe uma coisa muito da construção da casa, né? Dos espaços da casa. Sua casa precisa se adaptar. Assim, você vai precisar tirar aquela mesa que tem aquela quina, porque o seu filho saía para a escola, ia para outras atividades, voltava mais no final do dia, jantava, ia dormir, né? Hoje ele precisa correr dentro da casa, ele precisa... Outro dia eu estava falando com uma mãe, a gente estava organizando o corredor da casa, né? Falei, cara, esse espaço é um espaço maravilhoso que você tem, que você pode ter uma tranquilidade, porque a gente tem que pensar nos acidentes, né, Luiz? Que é, assim, algo importante a ser dito, assim, porque criança pequena, você deu 1 minuto, virou as costas e pode acontecer. Então, assim, poder realmente estar atento aos espaços dentro da casa. Então, a gente estava falando, por exemplo, desse corredor, e aí as crianças ficavam mais soltas, são gêmeas,
e a mãe estava cozinhando ali com as portas fechadas, e a gente conseguiu organizar um pouco melhor esse espaço, né? Então, a importância dessa troca, a troca com a escola, eu vejo com os pais, assim, que é muito bacana, porque a gente pode estar ali ajudando a dar ideias, ajudando a sustentar um pouco esse lugar para não ficar vazio, para não ficar sozinhos, né? Principalmente a mãe sozinha. É. E também eu tenho visto, eu vejo às vezes nas casas dos vizinhos aqui, a transformação de espaços, garagens e outros lugares. Aqui tem um espaço maior, uma casa, mas em espaços de brincadeira. Quer dizer, o corredor pode virar um espaço de brincadeira. Você pode botar marcar amarelinha no corredor, vamos fazer. E uma coisa legal de falar que eu coloquei aqui são os brinquedos desestruturados, assim, né? Principalmente as crianças pequenas, fazer um cesto com, sei lá, uma garrafa, uma caixa de leite. E ali você deixa um X desses brinquedos desestruturados que a gente chama e a criança cria, né? A gente precisa falar da criatividade, da imaginação, né? Dessa potência que a criança precisa desenvolver assim com a família, né? E a gente vivia no mundo, a gente vive num mundo muito concreto. Eu acho que por isso tudo isso está sendo ainda mais duro para a maioria das pessoas, né? Assim, poder viajar de uma outra maneira, né? E poder criar lugares. E aí eu ia trazer, eu também anotei aqui a questão da leitura, né? Poder ler para os seus filhos, poder brincar de histórias, de fantasias, fazer uma cabana. Olha, gente, cabana é de uma eficiência que vocês não imaginam, assim. Transformem uma mesa, bota uma toalha em cima da mesa, assim, que a gente já vira, né? Aquele lugar lá que aí o cachorro entrou de pelúcia e que ele tá doente, né? Poder falar disso também, a gente vem falando muito disso, assim, com as famílias, né? A importância de se criar um lugar onde as crianças possam cuidar dos seus machucados, assim. Quem tem filho sabe que a criança fala assim, eu tenho um machucado aqui, né? E aí você vai olhar e não é um nada. Só que, na verdade, ela está falando das questões internas dela. Então, criança adora um band-aid, adora uma fita crepe. Porque tem essa coisa do cuidar, né? Do cuidar. Então, fazer um canto para isso, assim. E evitar as telas, né? Eu digo sempre, assim, na medida do possível, principalmente criança pequena, evitar as telas e evitar que a criança tenha contato com essa quantidade de notícias. Se eu tive pesadelo, você imagina uma criança pequena ouvindo essa quantidade de morte, você está falando, a realidade gente, mas a criança pequena a gente tem que amortecer a realidade, né? Então, você já chegou a ver uns videozinhos que fizeram que algumas até com participação de crianças, brincando, explicando o coronavírus, né? Sim. Aquela coisa meio assim, meio mangá japonês, um bicho andando pela cidade. Quer dizer, tem que usar o lúdico, imaginário, né? O mundo deles para poder explicar isso, né? Tem que entrar nesse mundo, porque senão a gente não consegue trazer eles para o nosso, porque o nosso nem a gente está conseguindo entender. Imagina eles, cara. E também não ficar insistindo muito nesse eu não estou acompanhando as perguntas aí, porque eu tô. Mas existe toda uma coisa também de não ficar insistindo muito e ficar falando sobre o coronavírus, né? Porque o que é o coronavírus para nós adultos é muito diferente do que é para as crianças. Por exemplo, na Europa, a gente já sabe que algumas escolas já retornaram e os adultos estavam muito preocupados com a questão das máscaras, né? Como é que ia ser com a criança pequena no reconhecimento das máscaras. E as crianças tiraram de letra, porque elas já estavam vendo isso na rua, a família já estava usando. Então, elas têm uma plasticidade mental, assim, e psíquica muito maior do que a nossa, né? Adaptativa muito maior do que a nossa, assim. Então, quem acompanha aqui com a gente, a Débora pode ter acompanhado a conversa com a Luísa Gomide, que mora na Califórnia, que falou sobre as filhas de 4 e 7, eu acho, e ela estava mais preocupada com a de 4, que tirou de letra, e a de 7 é que pareceu ser mais madura no início, e aí até por isso ela começou a explicar muito, e aí a criança, deu um tilt, falou, olha... Mas dá, gente, se dá um tilt na gente, não vai dar na criança de 7, imagina. E aí ela falou, cara, ela mesmo falou assim, eu parei de falar aquilo, deixa ela perguntar, aí eu falo, porque senão ela tentou
é aquela coisa, né? A gente às vezes acha que, até porque a gente quer mesmo, né? A gente vê, ó, meu filho é tão maduro assim, mas é criança, gente, né? É, E a gente até se projeta e acha que quer e que ele muitas seja vezes mais eles maduro. falam reproduzindo uma coisa que a gente falou, né? Não necessariamente eles já conseguem elaborar o que a gente está falando, assim. Então, não, mas ele já fala, ele sabe tudo sobre o corona, ele já estudou sobre o corona, mas ele não sabe, né? Ele não sabe o que são essa quantidade de mortos, esse momento que a gente está vivendo. Ele vai saber depois, assim. Por isso que é importante, nesse momento, a gente cuidar desse espaço do brincar, né? O espaço do lúdico, assim. Se eu tenho alguma coisa para dizer para os pais, é rotina, né? Uma rotina de qualidade, uma rotina. Não abandonem a educação das crianças, assim, né? Não, eu tô de. Aqui tá difícil, então eu tô dando qualquer coisa para ele comer, e aí vai no supermercado e compra saquinhos, né? E abandona uma alimentação saudável, né? Deixa de. Enfim, dar um limite, porque a criança vai ficar chorando e você. Tudo bem, naquele dia que você está realmente estafado, mas de forma geral, assim, é tentar manter uma educação e uma proposta que a criança possa se beneficiar, né? Porque eu fico pensando assim na questão da depressão, na questão das ansiedades dos adultos, né? É por isso que eu acho que as redes sociais são muito importantes hoje. As conversas, né? Ligar para um amigo, ligar para sua escola, ligar para um psicólogo, né? Poder se dar conta que não está bem, para não poder sobrecarregar tanto essa criança, né? Porque as crianças, elas fazem qualquer coisa, Luiz, para poder nos agradar. Então, muitas É, vezes elas passam, né, do limite do desenvolvimento que elas poderiam lidar, porque elas querem te agradar, elas querem te ver feliz. Quantos filhos não falam assim, mamãe, você não tá feliz? Papai, você tá feliz? Você tá feliz? Tipo, tá vendo que você tá péssimo, né? E aí você fala, não tô, é importante que você diga, não tô bem, mas não tem nada a ver com você. Você pode brincar que a mamãe vai cuidar do que não tá bom aqui para ela, né? Não precisa ela cuidar de mim, assim. É isso que eu acho que também é bem importante trazer, mesmo quando a gente está passando por um momento difícil de vida, enfim, quem tiver num momento mais delicado, né, emocionalmente, eu acho que é bem importante, assim. Uma outra duas coisa que coisas que eu queria, duas coisas, fala, uma coisa que eu queria ouvir de você, e até já veio aqui pergunta sua com relação a isso, é justamente a questão da educação que você falou, né? Essa nova educação que a gente está vivendo, né? A gente sim, tem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem o homeschooling é uma realidade mesmo, né? Inclusive oficial. Você pode sim, fazer, você pode optar por isso e seu filho vai fazer provas, enfim, e vai ter o mesmo registro no final, o mesmo título que vamos dizer assim, que uma criança que foi para a escola. Esse é um assunto, uma discussão separada, que é muito grande. Mas o Rubens Campos, Rubão, acabou de comentar aqui que ele viu uma matéria que a perspectiva é que haja um crescimento de quatro vezes no homeschooling nos Estados Unidos por conta disso. E só que no Brasil não tinha essa perspectiva, até porque não tem oficial, não existe, né? Até não. onde eu sei, não existe homeschooling no Brasil, que você possa fazer oficialmente. Tá tendo que fazer homeschooling na marra, né? E aí Então, complica, ninguém né? estava preparado para isso, né? As famílias não escolheram homeschooling, né? Da noite para o dia, a escola teve que se reinventar, o professor teve que se reinventar também. Então, eu acho que assim, teve um período aí muito grande de adaptação no primeiro semestre. Eu trabalho na educação infantil, que é a mais difícil nesse sentido, né? Porque é muito importante a presença, é muito importante essa troca, o afeto, o abraço. Então, como que isso pode ser feito no dia a dia com as famílias? Porque aí as famílias passam a ser esse mediador, né? De alguma maneira, é assim que o Cores acredita. Então, a gente, na verdade, vai trabalhando com arte, com muitas possibilidades que trazem desenvolvimento infantil, com arte. A gente não está nem um pouco preocupado com o conteúdo nesse momento, porque a gente sabe também que o conteúdo só vai poder ter uma possibilidade de entrar com o prazer de pensar.
Então, nada na barra, Luiz, funciona, principalmente com a criança pequena, né? Se a criança ela não está envolvida emocionalmente com o que ela que ela foi apresentada, não vai haver aprendizagem, tá? Então, essa quantidade de trabalhinho, essa quantidade de dever de casa, isso para mim é uma verdadeira insanidade e só estressa as famílias, só estressa. Isso não é homeschooling também, né? Homeschooling é um pai e uma mãe, por exemplo, que estão preparados para poder receber o material da escola, para poder estudarem com seus filhos, para estudar com seus filhos. É uma outra história, assim, sabe? Eu E acho uma que a coisa escola... só para uma coisa que as pessoas não começarem a romantizar a história, o homeschooling, na maior parte das vezes, ele implica numa espécie de tutor, Sim, que é uma exatamente. pessoa. A criança não vai à escola, mas uma professora, entre aspas, às vezes toma conta de várias crianças de várias idades de uma família, fazendo o papel de mediadora desses trabalhos. Então, não é essa coisa de, ó, ligou o computador e toma aí. O homeschooling nos Estados Unidos, algumas famílias até assumem isso, vamos dizer assim, entre aspas, profissionalmente, né? A Sim, mãe aqui é uma coisa cultural, que as mães aqui assumam isso às vezes, né, quando tomam essa sim, decisão, mas ele demanda que alguém assuma aquele papel. Então, exatamente. não venha dizer que isso é uma tradução de homeschooling, porque homeschooling não prescinde da pessoa intermediar o trabalho, né? Então, Então, isso é muito importante que você está trazendo, porque, assim, se a gente for pensar na criança pequena, porque eu acho que as crianças do fundamental, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, elas estão até conseguindo se adaptar melhor, né? Porque elas estão mais acostumadas, mas mesmo assim, as crianças de fundamental 1, elas estão tendo muita dificuldade. As crianças que estão em período de alfabetização, por exemplo, eu vejo um sofrimento muito grande, porque existe uma ansiedade do adulto, né? Desse pai, dessa mãe, que fica, caramba, ele tem que sentar, ele tem que aprender. E, gente, isso aí é uma coisa que eu posso dizer, assim, o que vai goela abaixo a criança primeiro. Ela, além dela não aprender, ela toma um ranço daquilo. Então, pô, sentar para estudar se torna, né? Ah, não, Deus me livre, eu não quero sentar para estudar. Então, o que eu indico, na verdade, é que os pais possam buscar investigação, pesquisa, né? Que as escolas possam investir mais nesse processo, que a criança vai ter o prazer, porque a criança ela já tem dentro dela, naturalmente, uma curiosidade. Então, se você faz uma boa pergunta, se você leva ela para abrir um livro, para conhecer melhor sobre algo da natureza, né? Aproxima ela dos conhecimentos da natureza, nada mais complexo, nada mais instigante do que a gente tem na natureza, assim. Então, é só você pegar uma planta da sua casa, uma lupa, e começar a acompanhar as virou aula de ciência. cores das folhas que você já está estudando, né? Então, esse estudo do tradicional também está sendo colocado muito em voga, eu acho, né? Nessa coisa de... Acho que os pais também estão podendo refletir um pouco sobre isso. Caraca, que estresse! É muito estressante, né? Então, eu acho que Elisa é o perguntou que aqui, seu filho passa na imagina como é escola. que, imagina como é que deve ser a aula online do Santo Agostinho. Eu acho que eles não... O Santo Agostinho, eu não sei, eu não sei direito, mas tem algumas escolas que eu sei que nem estão mandando assim tanto material, não. Eu acho Estou que brincando tem. porque era uma escola que para quem não conhece, que não é do Rio de Janeiro, Santo Agostinho é um colégio super tradicional, muito Tradicionalíssimo. tradicionalíssimo, forma gerações e muito bem colocado sempre no Enem, mas é tido entre os pais de alunos, a gente pode falar, porque nossa filha foi de lá, é uma escola de sobreviventes. Né? Você tem que sobreviver ao Santo É. Agostinho. Eu não Não, quero nem falar nesse assunto, porque eu não quero me dispor aqui, entendeu? não, tô Mas só... porque eu, na verdade, acredito realmente na criança, no sujeito, de alguma maneira, a escola poder. Eu acho que é o momento, né, da gente começar a pensar na educação, temos que avançar. A gente, os pais e as escolas precisam começar a dialogar sobre esse. Eu acho que é um momento que está tendo esse espaço, né, de troca, de construção, assim, da gente poder pensar sobre essa educação que a gente quer para as nossas crianças, né? O que a gente quer para as nossas crianças, assim. Então, eu acho que isso tem que ser construído junto, tem que ser um diálogo em parceria. Mas queria pegar esse gancho da natureza e trazer também uma coisa que eu acho que a gente indica também, que é muito bacana, que é cultivar plantas, Luiz, em casa, sabe? Fazer uma horta.
são coisas que no antes pandemia ninguém tinha tempo, e agora a gente tem um momento que a gente pode começar a cultivar quais são os valores, assim. Eu acho que a natureza é algo muito bacana de ser cultivado, né? Aí você vê a criança se dando conta que tem um manjericão ali que tem o cheiro da pizza que ela nunca tinha associado, né? Que era o manjericão que estava na pizza. É aquelas crianças que acham que leite vem da caixinha, né? Não nasce na caixinha, não tem jeito, né? Só viu leite na caixinha. Então Exatamente. não tá dando para levar para ver a vaca na fazenda, mas uma coisa que você falou que me veio à cabeça quando você estava falando de atividades em casa, todo mundo está cozinhando, né? E, aliás, muita gente, inclusive, estudando, né? Querendo se melhorar. A gente vê os amigos postando isso, aquilo. Pô, quer coisa melhor para estudar matemática do que fazer uma receita, gente? Pô, você vai aprender tudo, né? Aprender a medir, a contar, pesar. É uma aula de matemática É isso, exatamente. ao vivo e a cores. E E por sem contar que lembrando aqui do que a gente aprendeu com você, nem nada melhor do que uma criança meter a mão na massa da pizza, né? Do bolo, né? É porque vive o processo, né? E aí tem um prazer enorme. Você convida a criança para arrumar uma mesa, né? Você convida a criança para finalizar refogou o arroz, bota água, né? Para refogar ali junto. Ah, o fogão é perigoso, claro. Mas eu acho que a gente vai aos poucos educando, assim, as crianças, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente ir pensando sobre isso que você está trazendo, que são as rotinas do cotidiano, assim, que parecem tão sem valor e tem um valor tão grande, né? Arrumar a sua cama, né? Porque é aquela Botar o coisa seu que prato na pia. a criança saía de casa com a cama desarrumada e quando voltava ela estava magicamente pronta, né? Exatamente. Passou ali a fada do lar, passou ali, tchum, a varinha arrumou a cama. Não foi assim, gente. Olha, passou a cama a ficar gostosa de noite, tem que arrumá-la de manhã, né? Se a gente Exato. conseguisse aprender. A gente mesmo muitas vezes não aprendeu isso, né, cara? Né? E então a gente até não sabe passar porque a gente não aprendeu assim. Eu É, fico e pensando no que isso, a na gente não verdade, aprendeu. isso, na verdade, traz não só assim, né, a questão da autonomia, de você depois morar sozinho e ter melhores ferramentas, mas como isso assim faz você cuidar de si, né? Aprende a cuidar de você, assim. Quando você cuida das suas coisas, você também está cuidando de você, né? Então, assim, a criança aprender a ver o adulto arrumar a cama, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito a empregada doméstica, babá. Nos Estados Unidos aí já é diferente, mas assim, então isso também aqui tá um momento de uma grande mudança, né? Então, o pai e a mãe, eles vão arrumar a cama deles, eles dão um exemplo, né? E aí, quando eles pedem para a criança arrumar a cama delas, é mais fácil hoje também, porque eles estão vivendo essa mesma realidade com as crianças, né? Porque é aquilo. Eu peço para a criança ler livro, mas eu não leio. Eu peço para a criança comer comida saudável, mas eu só como comida ruim. Então, é a educação pelo exemplo, né? Ela não é um manual que eu leio para a criança e ela passa a fazer, né? Se eu não fizer, ela não faz, né? Então... E aí a gente, depois, pelo menos a gente está se dando conta de como é que as crianças chegavam naquela frase, mas você faz isso, por que eu não faço, né? Sim. Porque ela vê você não fazendo ou vê fazendo, né? Tem gente perguntando aqui sobre aquela questão que vale US$ 1 milhão, que é, primeiro, duas, aliás, como falar para as crianças de que o coronavírus não vai desaparecer. Ele chegou para ficar. A gente vai ter que lidar com isso por muito tempo. Ele vai Mas estar aí por a aí. minha pergunta eu não vi aqui quem fez, mas a minha pergunta foi a criança que fez essa pergunta ou é você que acha que tem que dizer para ela que o coronavírus não vai desaparecer, assim? Porque tem uma grande diferença, né? Uma coisa é a gente responder a pergunta que a criança nos fez. A outra coisa é a gente antecipar uma pergunta que a criança ainda não chegou lá. E aí a gente traz um problema que ainda não existe na cabeça da criança, entende? Então, assim, se a criança perguntou... eu gosto muito de uma coisa, Luiz, com as crianças. Assim, eu acho que a gente tem que dar um nível de informação, mas eu acho que a gente pode perguntar para elas como que elas acham que o mundo vai ser
com o corona. Assim, que elas possam desenhar, que elas possam falar. Escutem as crianças. As crianças têm muito a dizer. Às vezes a gente acha que a gente tem que dar a resposta perfeita para as crianças. Às vezes a gente acha que a gente sabe mais do que as crianças, né? E aí, quando você pergunta para ela, mas e você, o que você acha? Antes de responder, devolve para ela. Porque eu trabalho com criança há mais de 20 anos, eu vou dizer assim, eu já tive cada uma que, quando eu devolvi, né, que sempre me surpreendem, sempre, assim. Elas pensam de uma outra forma, né? Elas não têm ainda esse pensamento cartesiano tão construído, assim. Então, nada construído, né? Então, inclusive a gente vai se alimentar. Então, escutem mais as crianças, elas têm muito a dizer. Eu sou meio pragmático, você sabe, né? Então, eu aprendi na marra aquela coisa de que foi com as perguntas sobre sexo, né? Eu descobri que não tem que explicar nada. Pergunta e você responde o que perguntou. Não tem muito jeito, né? Ela Não em casa complica, foi um não. pouco quase igual, né? Bom, então, não vou dizer que eu tive, eu tive a inspiração, mas é aquela história do... Pô, perguntou isso, é isso, acabou. Não tem que ficar... Não vai, eu digo assim, não ir além da pergunta, né? Sim, Não se assuste com Eu me assustava muito com a pergunta e tentava achar um jeito de explicar. É isso que você falou, a gente não sabe o que a criança quer saber. A gente acha que ela quer saber muita coisa. Não, ela quer. Às vezes a dúvida é desse tamaninho. A gente faz um monstro de 3 sexo é toneladas. ótimo, né? Sexo é ótimo para falar, porque assim, na nossa cabeça, a gente tem toda uma construção de sexo, né? Então a gente pensa em sexo, a gente pensa nas cenas, a gente pensa no sexo. Aí tem uma anedota, né, que é de uma criança que pergunta pro pai, pai, o que é sexo? E o pai fica desesperado, ele tentando resolver o problema. E aí a criança fala, não, é só para saber se é para responder se é masculino ou feminino, né? Então, assim, era uma coisa que o pai já tinha ido lá, né? E é uma coisa bem mais simples, assim, por exemplo, sexo, morte, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Isso é outra pergunta que eu queria fazer para você antes de acabar, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu sei. É o seguinte, E passa rápido. como é que a gente lida com essa... Porque, infelizmente, algumas famílias vão lidar com essa realidade. Sim. Né? A gente está perdendo aí, já perdemos 37 mil pessoas, pelo menos, no Brasil. Então, algumas famílias têm crianças que perderam avós, pais até, Uhum. né? E o que eu não sei, isso é muito mais duro do que qualquer outra coisa. E tem a criança que vai perder um amiguinho. Sim. Né? O cara sumiu até da rede social, né? Porque acontece com criança, gente. Isso também é uma coisa importante. Não caia na falácia de que coronavírus não mata a criança. Pelo amor de Deus. E no Brasil a gente está com um número um pouquinho maior, né, do que no resto, né, parece. Eu acho que a minha interpretação disso é simplesmente que a nossa pirâmide demográfica é essa. Entendi. Né? A gente viu a pirâmide demográfica inicial da China, que é uma pirâmide onde você tem muito idoso e pouca criança. Lembrar que a China teve décadas de política de filho único. Então, você tem uma população envelhecida na China. Depois passou pela Europa em países envelhecidos, classicamente envelhecidos, como Itália, Espanha, França. Agora chegou na América, tanto a América do Norte quanto do Sul, onde você tem uma pirâmide demográfica com a população mais jovem. Então, agora a gente está vendo como é que funciona o coronavírus em população jovem. Isso é uma característica da população que está sofrendo, na minha visão, muito mais do que do próprio vírus. E, além disso, o Brasil tem outras características. É o primeiro país do mundo onde o coronavírus está lidando com a tuberculose. A gente só vai saber daqui a um tempo como é que vai. O Brasil é campeão de tuberculose. Até pouco tempo, a Rocinha, no Rio de Janeiro, era o lugar que tinha o maior número de casos de tuberculose do mundo. Conseguiu perder esse primeiro lugar para uma favela na Índia, que, aliás, quando elas são muito parecidas, né? Aí tem coisa. Então, eu acho que o problema é que a gente não pode cair nessa falácia. Mas voltando à pergunta que é importante, como é que a gente lida com essa situação da morte ou do desaparecimento? Porque o adulto normalmente não sabe o que responder. E para a criança, simplesmente aquela pessoa, às vezes da família dela, ou um amigo, sumiu.
Vamos lá. Primeiro, de novo, né? Voltando à questão das emoções, assim, os adultos têm muita dificuldade em lidar com esse assunto, porque dentro da nossa educação, da nossa cultura, é aquilo. Não vou falar disso não, gente. Pelo amor de Deus, pula esse assunto, porque morte é uma coisa triste, uma tragédia, então a gente não fala, né? E lembrando aqui que se a gente não puder falar, a gente adoece emocionalmente. Então, assim, o que não é dito adoece. Isso não quer dizer que eu vou falar para a criança o que é a morte no concreto, igual do sexo lá que a gente estava falando, né? Mas eu preciso trazer para a criança que essa pessoa morreu, é isso mesmo que você vai dizer, né? Fulano ou fulana morreu. E agora? E a criança, na verdade, agora, aí você tem religião, não tem religião, vai para o céu, virou estrelinha, Deus acolheu, Alá, depende, né? Depende de como você vê sou ateu, Carlos, não acredito em nada. Então acabou, né? A vida dessa pessoa terminou, mas a gente vai ter ela dentro do nosso coração, do nosso. Isso eu gosto muito de dizer assim, né? Porque eu acho que a criança entende bem, assim. Tudo aquilo que ela te amou e tudo aquilo que você ama ela vai continuar para sempre. Então as crianças, eu tenho uma história muito bonita, porque é isso, o adulto ele tenta resolver o problema. Então, a criança pergunta uma coisa e o adulto fica ali tentando dar a resposta para a criança sair feliz, né? E aí, lá na escola, uma vez, a criança tinha 3 anos, 3 anos e meio. A mãe me ligou, me avisou que o avô dessa criança tinha falecido. E ele foi para a escola e ela falou, Carla, eu estou preocupada porque ele não chorou. A gente falou que ele tinha morrido e tudo, mas ele não reagiu, ele não teve nada. Então, não sei se de repente chegar na escola, ele fala só pra te avisar. Tá bom. E eu tava saindo do almoço, quando eu cheguei na escola, a professora tava com o olho desse tamanho, porque já tinha acontecido. Não deu tempo de eu chegar. E aí ele falou, na roda, na entrada, né, que eles chegam, a gente tem essa dinâmica deles contarem, enfim. E aí ele foi o primeiro que queria falar, ele nem era uma criança que gostava muito de falar, mas ele foi o primeiro a querer falar, e ele disse que o avô dele tinha morrido e começou a chorar. E a gente faz essa coisa com os professores, né, de poder falar sobre essas situações, como lidar, e eu sempre falo, espera ver o que a criança vai falar. Não já vai dizendo, ai, coitado, você perdeu seu avô. Não, espera. E ela esperou um pouco, e aí uma outra criança disse assim, olha, deve ser muito triste mesmo perder o seu avô, porque quando meu pai perdeu a mãe dele, ele ficou muito triste. Mas eu ainda tenho avô. Se você quiser, eu te empresto o meu avô para você. Então, assim, eles dão soluções muito mais, assim, que você... E aí, esse menino que perdeu o avô ficou querendo ficar com ele, dormindo com ele, sabe? Junto com ele, assim. Então, é isso. Eu acho que as crianças devem ouvir que morreu, né? Eu acho uma loucura não dizer para uma criança que a pessoa... ela desapareceu, foi viajar e não... E aí, quando a gente for viajar, a gente faz o quê? Não volta nunca mais. É melhor não viajar, né? Então digam que morreu. Bom, gente, tem aqui umas notícias de última hora, que a gente já sabe aqui que o Brasil é destaque no mundo porque está escondendo os dados, isso continua repercutindo, depois, inclusive, dessa entrevista coletiva desastrada de agora há pouco. E a notícia de hoje é que a Justiça suspendeu a flexibilização na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não vai mudar nada, porque depois que disseram, você não desdiz as coisas, né? Que nem que o público está que nem criança, porque não sabe para onde corre. Depois que alguém diz que pode, vai ser difícil. Agora não pode mais, não. Não, porque o desembargador, fulano de tal, disse que não. Isso é uma burocracia que não vai resolver nada, gente. Olha só. E é muito complicado, né? Nossa Senhora. Não deu nem tempo de entrar na história de como voltar. Que é mais complicado ainda, né? A gente vai fazer uma outra só com como voltar à escola. Como a escola vai voltar, quando voltar. O dia que voltar, pode me chamar. Quando for voltar, eu te chamo de volta. Duas coisas. Uma delas é o seguinte. A gente está aqui, eu e a Carla, e aí eu vou falar uma coisa que não tem como não falar também, que é o seguinte. Essa live de hoje, ela tem
ela é uma homenagem a uma pessoa muito importante, né? Não tem Muito. jeito, cara. Não, eu nem sabia, tá? Você vai me fazer chorar. Não, eu já estou chorando aqui, então fica fácil. É uma pessoa muito importante, doutor Aderbal Maia, né? Mais conhecido como Babal. Especial. É uma pessoa extremamente especial na minha vida toda. É pai da Carla, obviamente. Então, eu queria dedicar essa nossa conversa de hoje a ele, porque a gente está aqui Luiz. por causa dele, né? Sim. Nós estamos aqui conversar Ensinamentos isso por causa que, dele. gente, olha só, eu tô aqui, minha mãe tá aí, né? Graças a Deus, muitos ensinamentos, mas assim, as coisas na minha casa eram ditas. Então, assim, tenho só 20 anos de análise, mas tudo bem. Tinha uma questão de como dizer, mas isso aí cada um tem o seu jeito, né? Não vamos entrar nessa história. Então, eu só queria dizer isso. Essa live de hoje foi uma homenagem. Obrigada. Muito obrigada. Pessoa super importante. Além de ser meu padrinho de casamento com Elisa, né? Eu, por acaso, eu vou te mandar uma foto. A gente conversou outro dia à noite aqui para combinar essa live. E aí eu tinha que mandar uma foto minha para uma live que vai ter na quinta-feira. E foi completamente naquele negócio de arquivo de foto zoneado. Eu tenho uma foto que eu vou te mandar do aniversário de 1 ano do B. Agora, né, você imagina ele nessa pandemia. Como é que seria? Meu Deus do céu. Eu te falei que de fora ia ser divertido. Bom, ia ser complicado porque a primeira coisa que ia ter que se fazer é o seguinte: você não pode ir no hospital. Eu ia ter que blindar ele dentro de casa, né, mãe? Ia ser uma loucura. Como é que ia ser dizer, olha, você não vai poder ir ao Samaritano. Ponto. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é o seguinte, só para a gente terminar muito bem, muito alegre. A gente está contando aqui várias histórias, né? A gente tem a história do Dia do Sobrevivente aqui, a história do Eu Sobrevivi. E eu vi. Então, os 2 casos que a gente já apresentou até agora tem a marca dele. Né? O Regis, que é, enfim, colega nosso lá do Samaritano, cria lá da emergência, e a Luciana, que também foi atendida na Barra, mas tem o DNA do Samaritano nessa história. Então, é isso que a gente tem que dizer. Ele literalmente deu a vida a cuidar do outro, né? Eu acho que isso é realmente muito marcante. Assim, a gente foi criado, eu e meu irmão, dentro dessa realidade que era os problemas era do outro, né? Ele chorava. Claro que quando a gente tinha um problema sério, ele vinha. Mas a vida dele foi dedicada a cuidar do outro, assim. Foi um exemplo, um orgulho muito grande ser filha dele, sim. Um cara que tinha uma capacidade surreal, era surreal. Primeiro que chegava lá às 6 horas da manhã, né? Você tinha que se virar para chegar antes dele ou junto dele, porque se você demorasse muito, já chegava tomando bronca. Né? Mesmo que não fosse seu horário, mas só você chegou depois. Mas quando eu queria conversar com ele um assunto sério, eu marcava no Samaritano às 6 da manhã. Era o melhor horário para pegar ele para conversar. Com certeza. Agora, o que eu queria falar é que o surreal é o seguinte: ele era um cara que sabia exatamente quem eram as pessoas que estavam internadas. Todas. Todas. Seja o hospital inicial com 20 e poucos leitos, seja o hospital com mais de 100 leitos, ele conhecia todos os pacientes pelo nome. Era impressionante. E chorava com cada um que morria, com cada família que sofria. Ele sofria junto, assim. Era impressionante. Agora, a parte divertida. Era para responder, era muito legal. Essa tia, eu contei para a Cacá que eu aprendi com ele o seguinte: responde. Não adianta, não tenta explicar, responde. Depois você resolve, entendeu? Contar uma passagem rápida que eu contei para ela. A gente teve uma vez, um fim de semana, que um deputado famoso faleceu e resolveu doar tudo. Foi um Deus nos acuda, porque queriam, a Câmara dos Deputados se metendo, foi um diabo. E aí, na segunda-feira, descobriu-se que o sujeito tinha um marca-passo. Então, tinha que tirar além de tudo, tinha que tirar o marca-passo do cara, e o Samaritano ia ter que bancar essa retirada, que também deixava ele muito irritado, né? E porque ele ia ser cremado. Eu estava almoçando, ele virou para mim, né? Perguntou de maneira muito delicada, como sempre, por que tinha que tirar o marca-passo do cara. E aí todo mundo com a mesa assim ficou, né? Eu levantei do prato e sabe, porque senão vai explodir aquele troço dentro do peito do cara, vai estragar o crematório todo. Eu achei a cabeça e continuei comendo.
Aí o cara falou, aí virou um amigo do lado e falou assim, você sabia disso? Eu falei, eu não, cara, mas porra, essa altura não faz a menor diferença, cara. A minha passou garganta tá, né? Meu pescoço tá intacto. Passou a crise, agora vamos até checar na internet se é isso mesmo. E por acaso era, até dei sorte. Eu pensei na pilha, fiz alguma associação Não, mas maluca. a resposta é maravilhosa, tá ótimo. Tinha que dar uma resposta, não podia ficar sem resposta. Se ficasse aí, bicho, aí o bicho pegava. Bom, ele está lá em cima olhando pela gente. Com certeza. E a gente deve estar rindo do nosso desespero. Assim, tá ajudando você vocês a cuidarem desse povo, com certeza lá. A alma dele deve estar lá junto. Eu acredito nisso, com certeza. Tá junto aí dos médicos nessa frente aí, louca. Desse momento. E aquele negócio, né? E aquele negócio, ela tá rindo da gente, tá vendo? Achava que tava ruim e segura a onda. Gente, vou desligar, senão vai cair. Beijo, tchau. Beijo, obrigada, Luiz. Adorei. Beijo. Tchau.